dizendo o seguinte, que esse animal que ele viu, ele tinha as características desses 3 animais que nós conhecemos. Mas coloque na sua mente assim, ele está descrevendo a verdadeira aparência desse animal que ele viu. Ele chama de besta. E aí a informação que a gente vê aparecer aí, agora veja só, esse animal que ele viu agora, é um espírito. Ele é um espírito. Esse espírito precisa de um corpo, né? Quando Satanás se incorporou em Judas Iscariotes, ele tinha um corpo de Judas Iscariotes como o corpo que ele iria usar para interagir nesse mundo, precisa ter um corpo, né? Agora, esse animal, essa besta, que tem essas características desses 3 animais, ela também é um espírito. E para agir aqui na Terra, ela precisa de um corpo. Então, ela vai ter que achar um corpo para ela usar aqui, quando ela se manifestar. Não preciso dizer para os irmãos que essa besta aqui, a primeira besta, é o anticristo, é chamado de anticristo. Então, aqui tem uma informaçãozinha em Apocalipse 13:1, que é assim: e eu pus sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta. Olha só, vi subir do mar. Observe isso, não. João viu subindo do mar, essa besta, subindo do mar. A gente tem que entender os sinônimos que são usados aqui, para poder entender de onde foi que essa besta veio, né? Subindo do mar. Agora, retorne para Apocalipse 11:7. Apocalipse 11:7, olha só. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, percebeu aí que agora já mudou, essa mesma besta que João viu subir do mar, aqui já está dizendo que ela subiu do abismo. Então, o mar e o abismo pode ser a mesma coisa aqui. Eu já vi até uma ideia, alguém dizer assim, o mar é a tampa do abismo, mas de qualquer maneira o abismo fica lá, ou era pelo fundo do mar, alguma coisa assim. Então, esse espírito que ele chama de besta, que é um animal, mas é um ser, é um espírito, ele tem essa aparência, mas ele vai subir do mar e aqui vai subir do abismo. Apocalipse 17, verso 8. Diz assim: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo. Agora, novamente, ela irá subir do abismo. Então, quando João viu, ela ainda estava no abismo, que naquele 13 ele disse que foi do mar, mas ela irá subir do abismo, ele está dizendo, porque ela está lá no abismo. Eu entendo aqui, irmão, que abismo é o que o Velho Testamento chama de Sheol, o mundo dos mortos. O Novo Testamento chama de Hades, o mundo dos mortos. Tem outros nomes que aparecem no Novo Testamento, como Tártaro, pode ser o mesmo lugar, né? E é chamado de abismo várias vezes. É o mundo interior, é o mundo inferior, o mundo dos mortos, né? Toda a Bíblia, não só a Bíblia, todas as religiões antigas diziam que tem um mundo aqui abaixo dos nossos pés, é o mundo dos mortos, né? E aí diz aqui, que João diz, olha, a besta que viste foi e já não é. Aí é aí que eu tenho falado para o João o seguinte, olha, por que ele disse essa besta foi e já não é? Porque no passado ela foi alguém aqui na terra. Eu digo para os irmãos, ela foi um dos reis bem conhecidos aqui na terra. Eu acredito, depois de tudo que eu tenho visto, que pode ser Nabucodonosor, pode ser Nimrod, ou pode ser um dos imperadores romanos, mais indicado para Nero. Ou pode ser outra pessoa, mas ela foi e já não é. Na época de João, ela já tinha sido, mas não era mais. Ou seja, ela viveu na terra, ela reinou na terra, ela era conhecida, mas ela morreu. E aí, ela vai, e você, pela parábola, pela história do rico e Lázaro, a gente sabe que quando a pessoa morre, o ímpio, ele vai para o Hades. Mas depois ele vai ser tirado de lá. Essa besta está lá, no abismo, no mundo dos mortos, mas ela vai subir do abismo e ela vai buscar um corpo aqui na terra. De vez em quando eu estudo sobre criogenia, dizem que existe um processo de conservação de corpos chamado criogenia. Alguns acham que até os povos antediluvianos conheciam essa tecnologia.
manter corpos de antigos conservados até hoje. Acredito que vai ser uma realidade dessa aí. Esse espírito que vai subir do abismo, ele vai encontrar o seu corpo. Ou poderia até ele pegar o outro corpo, mas eu acredito que vai ser o corpo dele mesmo, que está mantido conservado. E aí, creio eu, ele vai ressuscitar com um corpo imortal. O mesmo corpo com que Jesus ressuscitou, um corpo imortal, essa besta, esse espírito que vai subir do abismo, ele vai se incorporar ou no corpo dele preservado ou no outro corpo, mas será um corpo imortal. Aí você entende por que esse anticristo não apareceu ainda. E quando ele aparecer, 2 vezes o Apocalipse diz assim, ó, toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Se admirou porque vai reconhecer aquele rei antigo que ressuscitou e agora está com um corpo imortal. E vocês sabem quais são os poderes que um corpo imortal tem? É um corpo de um anjo, é igual dos anjos, o corpo imortal é um corpo igual dos anjos. Então essa besta é o segundo protagonista do governo mundial que nós estamos na iminência de ver o fechamento. Mas Apocalipse 13 fala de um terceiro personagem, que é chamado também de besta, né? Olha só, Apocalipse 13, verso 11. E vi subir da terra outra besta. Aquela primeira besta que João viu, ela subiu do mar. E agora ele está dizendo aqui, vi subir da terra uma outra besta. Era uma besta também. Só que enquanto aquela subiu do mar, essa aqui subiu da terra. Eu ainda não sei qual o sentido de que ela subiu da terra e não do mar como a outra. Mas assim como houve uma descrição da aparência da primeira besta, João vai fazer uma descrição dessa segunda besta também, olha só. Vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres, semelhante ao de um cordeiro. A aparência dessa besta, ela parecia com um cordeiro. Sabemos que o cordeiro é Jesus, né? Todo Apocalipse chama Jesus de cordeiro. Então essa besta, que é essa segunda besta aí, eu digo, essa segunda besta é o falso profeta, é o pseudo profeta. E ela vai subir da terra. É o terceiro personagem aqui do governo mundial. Só que apesar de ter a aparência de um cordeiro, ela falava como dragão. Então, quando nós vimos aqui alguém parecido com Jesus, a gente tem que atentar para o que ele diz, né? Jesus disse, a boca fala do que está cheio o coração. Então, ele falava como dragão. Só se podia saber que ele não era do bem, porque quando ele falava como dragão. Mas a aparência era de um cordeiro, tinha 2 chifres. Aí veja só, as pessoas às vezes elas se concentram tanto no anticristo que esquecem a figura do falso profeta. E tem muita coisa que o falso profeta vai fazer que não é o anticristo que vai fazer. E eu tenho visto muita gente aí colocando na conta do anticristo coisas que é o falso profeta que vai fazer. Vamos prosseguir aí. Verso 12. E exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Essa expressão aqui, ó, cuja ferida mortal foi curada, é que eu uso para dizer, ele vai ressuscitar, o anticristo. E faz grandes sinais. A outra coisa, olha só, não diz aqui, irmãos, esse texto, que o anticristo vai fazer sinais e milagres. Quem vai fazer é o falso profeta, olha só. E faz grandes sinais, milagres, de maneira que até faz descer do céu, fogo descer do céu à terra à vista dos homens. Então é o falso profeta que vai fazer milagres e vai fazer até fogo descer do céu à terra. E isso ainda não aconteceu, nós estamos para ver isso acontecer. Temos que estar de olho. Agora veja, e engana os que habitam na terra, com os sinais que lhe foi permitido fizesse, em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra, que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Novamente, ele alude
ao fato de que a besta, o anticristo, recebeu a ferida da espada, mas viveu de novo, ou seja, é a ressurreição. E aí, o falso profeta, ele vai dizer aos que habitam na terra que deve fazer uma imagem do anticristo, ou da primeira besta. Ele vai levar o povo a fazer uma imagem da primeira besta. Que imagem é essa? Eu não sei. Muita gente já deu muitas opiniões, né? Mas não sei, a gente não sabe, porque enquanto não acontecer, a gente não vai saber. Vai até especular muita coisa, mas não sabe. E depois ele vai fazer com que essa imagem da besta fale, adquire vida. Eu acho que nós ainda não vimos isso acontecer ainda. Será que é um clone? Se for um clone, né? Não sabemos. Olha lá. Verso 15. Foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Olha só, irmãos. Você acha que o negócio está ruim no Brasil? Ou no mundo? Olha aqui o que está dizendo aqui. Todos que não adorarem a imagem da besta vão ser mortos. Aí eu pergunto, você vai adorar a imagem da besta? Esse cenário aqui é lá de Daniel capítulo 3, aquela estátua de ouro, 60 metros de altura e 6 côvados, que houve um decreto para que todos adorassem. Os 3 companheiros de Daniel não adoraram, e ali Deus salvou eles. Mas e hoje Deus vai salvar? Não é garantia. Porque enquanto no Velho Testamento a vitória era você escapar vivo, no Novo Testamento a vitória não é você escapar vivo, não. A vitória é você não ir para o inferno e para o céu, ainda que morra. Aí vem aí, irmão. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe seja posto uma marca na mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca, ou o número da besta, ou o número do seu nome. Aqui vai entrar a questão da marca da besta. É um assunto polêmico, complexo. Eu não tenho opinião formada sobre isso. Eu não sei o que é. Há muitas suposições, né, mas eu acho uma temeridade dizer o que é essa marca sem saber se é mesmo. Ainda não sei o que é. Mas aí, irmãos, eu quero terminar isso mostrando aqui o seguinte. O fim do governo mundial. Eu vou terminar com a nota positiva aqui para a gente ficar desanimado, né? O fim do governo mundial. Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19. Olha como é que vai terminar o governo mundial. Irmão, você acha que algum político vai dominar o anticristo? Algum político vai dominar o falso profeta? Algum político vai dominar o dragão? Você acha que é isso? Você acha que alguma igreja vai vencer o anticristo? Você acha que alguma igreja vai vencer o falso profeta? Você acha que alguma igreja vai vencer o dragão? Não, porque está escrito aqui que não vai. Quem irá vencer o anticristo, o falso profeta e o dragão, e vai pôr fim ao governo mundial, é o próprio Jesus que vai voltar. Olha só, Apocalipse 19, 11. Diz assim: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Olha só, um cavalo branco, e alguém está montado sobre ele. Quem é essa pessoa que está montada nesse cavalo branco? Jesus, né? Agora volta para Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, verso 2. Apocalipse 6, 2. E olhei, e vi um cavalo branco, do que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Qual a diferença entre esses dois cavalos brancos? Aqui o primeiro cavalo branco, Apocalipse 6, o segundo cavalo branco, Apocalipse 19. O cavalo branco do capítulo 6 é o anticristo, ou seja, o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 é o anticristo. Ele saiu vencendo e para vencer. Agora, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 é Jesus. Aí vai dizer aí, ó,
Apocalipse 19, 12. Seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, ou o verbo de Deus. E seguiam os exércitos no céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Agora veja só, aquele cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6, ele tinha um arco. A arma dele era um arco. Agora esse aqui, ó. Verso 15. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Irmãos, aí eu estou mostrando aqui para o irmão o fim do governo mundial, que está se formando aí, ó. O fim do governo mundial, olha como é que vai acontecer aí, ó. Verso 19. E vi a besta, essa besta aqui é o anticristo, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazer guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu cavaleiro. Os reis da terra, quem são os reis da terra? Esses que estão aí. E os seus exércitos, né? Os reis da terra, os seus exércitos. E vi a besta e os reis da terra. Essa besta, ela vai estar comandando os reis da terra. E quais são os exércitos dele? Vão ser os exércitos das nações. Será que o exército brasileiro vai estar aí? Ele vai fazer guerra contra Jesus, que vai voltar montado no cavalo branco. Só que Jesus veio com os anjos, né? Aí diz aí, verso 20. E a besta foi presa. Aqui está, irmãos. Aqui está o fim do governo mundial que está se formando aí. Não foi a Polícia Federal que prendeu a besta. Não foi o exército que prendeu a besta e as forças armadas. Quem prendeu a besta? Os anjos que vieram com Jesus, olha só. E a besta foi presa, esse homem ressuscitado, um dos antigos reis que vai ressuscitar, ele vai ser preso agora. A besta foi presa, e com ela o falso profeta vai ser preso também. E eu acredito que o falso profeta também será um homem ressuscitado. Ainda não sei os detalhes, mas a lógica diz que o falso profeta também será um homem ressuscitado. Então nós estamos na iminência de ver dois homens ressuscitarem e eles vão governar o mundo. Aí vocês não imaginam o poder sobrenatural que eles vão demonstrar e alguém vai resistir a ele. Só que eles vão ser presos aí, ó. Jesus está vindo aí. Ó, a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com quem enganou os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Agora veja só, irmão, só. Eu tenho falado para os irmãos o seguinte, olha. Eu já percebi que existe uma lógica na Bíblia que é assim: o ser, ele vai cair do céu para a terra, e da terra ele vai ser lançado para o mundo dos mortos, mais embaixo ainda. E ele vai ficar no Hades ou no Sheol. Depois ele vai sair do Hades e do Sheol, vai receber um corpo imortal. E com esse corpo imortal, ele vai ser jogado no inferno, no verdadeiro inferno, que é o lago de fogo e enxofre. É o Gehenna. Agora veja só. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Quem? O anticristo, que é a primeira besta, e o falso profeta, que é a segunda besta, foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Por quê? Porque eles já fizeram esse processo. Caíram do céu para a terra, da terra para o mundo dos mortos, depois vieram do mundo dos mortos para a terra com corpo imortal agora, e com esse corpo imortal, eles serão lançados no inferno, no Gehenna, no lago de fogo. Quem é lançado lá não sai mais, mas também eles não morrem mais, porque o corpo deles é imortal. Isso é sofrimento eterno. Aí diz aí. E os demais foram mortos. Os demais quem? Os seres humanos normais. Os reis da terra, com os seus exércitos, vão ser mortos, mas eles não vão ser lançados no lago de fogo. Por quê? Porque eles ainda são mortais. E o caminho dos mortais é morrer aqui na terra e ir para o mundo dos mortos. Aí está aí. Ó. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo
e todas as aves se fartaram das suas carnes, o corpo, mas o espírito foi para o mundo dos mortos, o Hades ou Sheol, ou o abismo. Então, isso é o fim do governo mundial, está escrito, vai se cumprir. Agora falta, como é que o dragão vai terminar o dragão? Vamos lá, Apocalipse 20, verso 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo. Ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, os 3 protagonistas do governo mundial, 2 já foram lançados no inferno, no lago de fogo, é definitivo, não sai mais de lá. Só que o dragão, que é aquele querubim, ele não é lançado no Guiena, no lago de fogo, ele é lançado no abismo, é para baixo. E ele fica lá 1000 anos, durante o milênio de Cristo. Agora, verso 7, Apocalipse 27, verso 7. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações. Ele não se conserta, ele não se... É enganar as nações, que ele vai sair para enganar de novo. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, Jerusalém. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago. Agora sim, ó. Agora o diabo vai ser lançado no destino definitivo dele, que é o lago de fogo, é o Guiena, o verdadeiro inferno, da onde quem vai jogado lá não sai mais. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Isso aí é o fim do governo mundial. Então não se espante, porque o governo mundial que está em formação aí vai ter o seu apogeu, a sua glória, e vai terminar desse jeito aqui. Os protagonistas já sabem o fim deles, vai ser esse aí. Então, como Paulo disse, né? Se consolam uns aos outros com essas palavras. É necessário que tudo isso aconteça, e nós estamos no meio disso. Então temos que saber o que vai acontecer antes que aconteça, para a gente se preparar, né? Ou então saber de que lado nós vamos estar.